Responde rápido, qual filme que você acha que tem mais efeitos especiais? O Jurassic Park original, que tinha aqueles dinossauros todos lá, ou Forrest Gump? Provavelmente você vai falar Jurassic Park, né? É óbvio que deveria ser o Jurassic Park, mas não é. Forrest Gump tem mais efeitos especiais e é impressionante como é que esses efeitos especiais deram uma possibilidade de se contar uma história muito cativante e muitas vezes surpreendente. Eu vi esse filme há uns 10, 15 anos atrás. E eu achei assim hilário, né? O Forrest recebendo a medalha do John Kennedy, conversando com o John Lennon, e ajudou demais a fazer com que aquele personagem, o Forrest, fosse tão cativante, hilário, divertido. É um dos melhores filmes, com certeza, da história. Mas vamos lá então, onde que estavam tantos efeitos especiais assim? Vou citar 7 exemplos aqui que você provavelmente nem se tocou. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é essa cena do futebol americano. O estádio está cheio, só que tudo é feito com um preenchimento por computação gráfica. Nessa época era incogitável fazer um ser humano de perto. Até hoje, quando eles tentam fazer uma pessoa, às vezes dá errado, né, e dá um close na pessoa, porque o ser humano ele é muito capaz de perceber a afeição humana, né, essa é a nossa especialidade, é por isso que a gente consegue se comunicar. Em 94 era praticamente impossível, mas cenas de longe, para fazer multidão assim, eles conseguiam fazer. E o estádio, ele estava só parcialmente preenchido, a outra metade dele era tudo feito por computação gráfica. O segundo exemplo que eu vou citar aqui é a entrevista em que o Forrest aparece junto com o John Lennon. É engraçado que nessa época o departamento de efeitos especiais tinha que ser muito mais criativo, existia uma colaboração muito maior com o diretor do filme, porque tinha coisa que simplesmente não era possível fazer. Não era possível, por exemplo, recriar o John Lennon em CGI e inseri-lo digitalmente na cena para falar o que ele quisesse. Então como é que eles tinham que fazer? Eles pegavam uma entrevista real do John Lennon, cortavam alguns diálogos, depois inseriam o Forrest, eles usavam um chroma key, né? E aí faziam todo o trabalho de coloração, e aí depois eles tinham que cortar toda a entrevista para que a coisa fizesse sentido. E fez muito sentido, essa cena inclusive é divertidíssima. Aí nós temos essa cena dessa frota de helicóptero. Para mim essa é a cena mais impressionante para um filme de 1994. Não tinham vários helicópteros nessa cena, tinham 2. O resto todo foi produzido pelo computador. E é impressionante o nível de realismo dos helicópteros. Eu não tentei achar essa informação, não consegui na internet, mas tenho quase certeza. Eles provavelmente não recriaram o helicóptero em CG, né? Eles não fizeram um 3D e depois animaram. Eles simplesmente copiaram e colaram vários helicópteros na cena para dar aquela impressão que tinha uma frota de helicópteros voando. A fuga na selva, que o Forrest salva o Bubba, sai correndo, né? E tem aquelas explosões atrás dele. Foram feitas 2 cenas, uma primeira em que eles foram gravando e as bombas explodindo, e a segunda com o Forrest, e aí depois eles fizeram um match na cena, e aí parece que ele tá correndo e as bombas estão explodindo atrás dele. E o que é mais impressionante nessa cena, pra época, né, é o quão bem colorido ele tá, porque se você olha a silhueta do Forrest, você vê o reflexo das bombas explodindo, né, esse vermelho atrás dele, que está muito, muito incrível. Tudo isso foi feito na pós-produção, mas realmente parece que ele estava lá com uma bomba explodindo atrás dele. Para 94, isso aí foi sim um grande trabalho. A quinta cena que eu vou colocar aqui, ela é parecida com a cena do John Lennon. É a cena em que o Forrest encontra o John Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos. Essa cena ela é mais impressionante que a do John Lennon, com certeza muito mais impressionante, porque nessa cena ele interage diretamente com o presidente. Na cena do John Lennon, ele fica ao lado do John Lennon, então é muito mais fácil você fazer essa inserção, né, porque não tem essa interação. Mas na cena com o presidente, ele aperta a mão do presidente. Isso é muito difícil fazer, não mostra de fato o Kennedy apertando a mão do Forrest, até porque iria ser impossível fazer isso, a não ser que pegasse um arquivo, né, dele apertando uma mão que é parecida com a mão do Tom Hanks, e depois fizesse o corte, mas fazer com que ele apertasse a mão dele mesmo ia ser impossível fazer na época. Então isso aí teve um trabalho de máscara, né, para fazer com que retirar uma pessoa do arquivo e depois reinseri-lo, mas ficou muito bem feito, né? Teve depois um trabalho de coloração para dar um match na cena, mas essa cena também é impressionante, a qualidade e o realismo dela. Tem uma outra cena que eu acho que você já deve estar imaginando também que foi feita com efeitos especiais, que é a cena do discurso do Forrest em Washington lá. Então tem toda aquela multidão observando o discurso dele, e também foi feito da mesma forma que
o estádio americano. Existia uma parte de figurantes que estavam fazendo lá a multidão, mas não era tudo aquilo. A grande parte dele foi feito com computação gráfica também. E para fechar esse vídeo aqui, a cena que eu acho que foi mais destacada na época pela complexidade, pela inovação que representa fazer, são as pernas do comandante Dan, né? Então não foi usado nenhum truque prático, né, de tentar dobrar a perna do ator. Ele realmente estava com a perna inteira lá, colocaram uma faixa e fizeram uma máscara na perna dele e depois apagaram digitalmente a perna. Hoje isso é uma técnica muito comum, a gente faz rapidinho, inclusive no Nuke, até no After Effects, mas para a época foi uma grande novidade. E é isso aí, pessoal. Esse filme é uma obra-prima, o roteiro é sensacional, mas tem sim toda a parte técnica para fazer com que tudo dê certo e fazer com que esse filme fosse possível.